Buenas, Tchê, tudo bem? Seja bem-vindo ao Teologia. E essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Nessa edição, nós vamos conversar sobre cosmovisões, tá? Sobre as mais variadas cosmovisões e também sobre a cosmovisão cristã e como ela ajuda a redimir essas cosmovisões que não são cristãs. E para o bate-papo de hoje, nós convidamos o pastor João Nelson, ele que é teólogo, é mestre em teologia sistemática pelo Seminário Instituto Bíblico Maranata, o CIBIMA. Ele atua como pastor da Igreja Batista do Calvário, junto com o pastor Roque Albuquerque e outros líderes que ali estão. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que não é tão explorado, e eu acredito que por causa da sua complexidade, mas nós vamos tentar dar hoje um pontapé para dar a você um resumo ou um vislumbre de como esse assunto é importante. E eu espero que você seja abençoado por esse assunto. Eu espero que você compartilhe, dê o seu legal, se inscreva no canal. E antes de irmos para o vídeo, queria comentar alguma coisa com vocês. 60% das pessoas que nos assistem são de não inscritos, tá bom? Então, se você está nos assistindo agora, porque o vídeo foi recomendado a você ou alguém compartilhou com você, se inscreva no canal, dê o seu joia, tá legal? Compartilhe para outras pessoas se você achar um assunto interessante, tá? Se você não quiser se inscrever, não tem problema nenhum, fique tranquilo, não te assusta, mas dê o seu joinha se você achou que o conteúdo é interessante. Compartilhe para quem você acha que vai querer saber mais sobre este assunto, tá bom? Então, após a vinheta, eu e o pastor João Nelson vamos conversar sobre as variadas cosmovisões e a cosmovisão cristã e como ela pode redimir o olhar, a percepção do mundo que as pessoas têm de hoje, tá bom? Então, até daqui a pouco. Seja muito bem-vindo, pastor João Nelson. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu quero agradecer desde já pela disposição em nos abençoar, nos explicando um pouco mais sobre esse assunto, sobre cosmovisão cristã. E o meu desejo é que esse bate-papo seja abençoador para mim e para você e para aqueles que vão nos escutar e vão nos assistir. Então, seja muito bem-vindo e que Deus nos abençoe nesse tempo aqui. Amém. Muito obrigado pelo convite, pastor Leandro. Espero poder contribuir aí com a turma. Massa, vai ser um tempo massa. Pastor, fale para nós um pouco como é que o senhor tem atuado aí em Fortaleza, quais os ministérios que o senhor tem desempenhado, como é que tem sido o trabalho aí, antes de nós irmos para a conversa propriamente dita. Ok. Eu estou no Ministério Pastoral já há 6 anos. O primeiro ano pastorado foi plantando uma igreja em Itaitinga. Depois eu passei o trabalho para um outro pastor amigo, pastor Nelson Ávila, quem está desenvolvendo o trabalho lá. E nos últimos 5 anos eu estou como vice-presidente, co-pastor, na Igreja Batista do Calvário de Fortaleza, junto com o pastor Roque. Estamos ali servindo, começamos um trabalho de revitalização na igreja, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, e tem dado crescimento, especialmente em maturidade na igreja, e numericamente ele também tem nos abençoado. Fora isso, estou também dando aula no Instituto Bíblico Semear, que é um seminário teológico aqui de Fortaleza, de caráter híbrido, e basicamente essas são as frentes que eu tenho servido: pastorado, aconselhamento na igreja, o ensino teológico no seminário, nesses últimos 5 anos aí. Massa. Pastor, o que o senhor acha da importância desse assunto que nós vamos abordar hoje? Qual a importância de nós batermos um papo sobre ele, conversarmos sobre ele, abrirmos mais o campo de visão das pessoas sobre esse assunto? Ok. A cosmovisão, é importante você entendê-la, e eu vou pegar aqui um ponto em que o Hegel ele levanta sobre cosmovisão. É que se você não tem consciência sobre sua própria cosmovisão, como uma cosmovisão funciona, como uma cosmovisão é formada, você necessariamente será tomado pelo espírito do tempo. E as cosmovisões que já existem nos nossos dias, elas irão consumi-lo e formar a sua cosmovisão. Portanto,
aquele que vive uma vida alheio à própria consciência de sua cosmovisão, ele vai ser sugado pelas outras cosmovisões e terá a sua forma de encarar a realidade, de viver no mundo, totalmente moldada pelo padrão mundano. Isso é inevitável, é um processo inevitável. Então, a consciência disso é fundamental para que você saiba como lutar, saiba como reagir, saiba como poder transformar sua mente. Porque esse é o Então, principal fator. e pensando nas perguntas que a cosmovisão ela responde, tá? Por exemplo, qual o sentido da vida, ou qual o significado do ser humano, qual o sentido da história, para onde a história está indo, ou a pergunta de, rapaz, as coisas estão dando errado, será que de fato estão dentro de acordo de uma história, ou de alguém que está dirigindo as coisas? Como é que a gente responde essas perguntas que são de alguma maneira filosóficas e até mesmo complexas para algumas pessoas entenderem, né, e responderem, e a importância da cosmovisão para responder essas perguntas. A pergunta e desculpa, eu vou reformular aqui a pergunta. Essas Tranquilo. perguntas que nós fazemos sobre o sentido da vida, sobre a história do ser humano, sobre para onde está indo todas as coisas, se deram tudo errado, se está dando tudo certo. A cosmovisão, ela nos traz uma resposta plausível para essas perguntas? Vamos lá. O primeiro ponto é a gente encarar a cosmovisão como um sistema filosófico. Essa é uma proposta de entendimento sobre cosmovisão, especialmente levantada já após aí século XIX, começo do século XX, em que a cosmovisão ela era entendida meramente como um sistema filosófico, em que você abraça esse sistema filosófico e começa a ter essas respostas e esses questionamentos respondidos. De fato, uma cosmovisão ela vai ajudar você, pensando como um sistema filosófico, a responder às principais inquietações filosóficas acerca da humanidade, acerca da existência, acerca da metafísica, acerca do sentido da história, porque ela vai propor uma tentativa de interpretar esses dados da realidade. Contudo, nas minhas pesquisas e nos meus estudos em cosmovisão nos últimos 3, 4 anos, eu tenho notado que a cosmovisão, como um sistema filosófico, ela é apenas a cereja do bolo. Porque cosmovisão, na verdade, ela diz muito mais respeito a como eu me relaciono com a realidade. Como que eu me relaciono com o mundo na sua integralidade, seja material, seja imaterial, eu chamaria dessa forma as questões, por exemplo, emocionais, as questões da mente, e seja no seu caráter espiritual, seja ele na sua espiritualidade no sentido de relacionamento com Deus, no mundo espiritual, onde há anjos, onde há demônios. Então, a cosmovisão ela é muito mais esse modo em que eu me relaciono com tudo isso. E isso está muito além de um sistema filosófico. Por quê? Porque o sistema ele vai acabar sendo só a cereja do bolo. Por quê? Porque a cosmovisão ela vai sendo montada não a partir do momento em que eu tenho contato com o sistema filosófico, mas enquanto eu estou vivendo. O Dilthey, na proposta dele de cosmovisão, vai dizer que a cosmovisão ela é construída por um estar em meio à vida. De tal forma que todas as minhas experiências de vida, desde do meu nascimento, família, irmãos, amigos, escola, igreja, colégio, educação, arte, notícias, tudo que eu tiver contato vai estar o tempo inteiro moldando a minha cosmovisão. E ela vai estar o tempo inteiro sendo atualizada. De tal forma que, no decorrer da minha vida, eu vou retirando coisas que eu acreditava e acrescentando coisas novas. De tal maneira que a minha cosmovisão ela parece muito mais uma colcha de retalhos do que um sistema propriamente dito. Então, quando a gente fala em sistemas de cosmovisão para responder essas inquietações filosóficas acerca da existência, o que há de errado com o mundo, qual o sentido da história, existe algo além de mim, por que as coisas existem e não nada existe, por que eu existo, qual o propósito da minha existência, todas elas vão estar sendo respondidas de imediato por mim, ainda que eu não tenha contato com nenhum sistema filosófico que eu tenha abraçado.
E essa resposta vai ser dada por uma amálgama, por uma mistura de diversos sistemas que eu tive contato em relação no decorrer de toda a minha vida. Então, de fato, ela responde, mas essa resposta ela já é uma resposta automática. Eu estou o tempo inteiro respondendo isso. E a minha resposta ela vai sendo atualizada na forma que eu vivo. E não somente quando eu tenho um contato com uma cosmovisão específica, porque não tem esse contato perfeito com uma única cosmovisão. Então, digamos que, por exemplo, uma pessoa que diga que não saiba o que é cosmovisão e ela diga que não tem cosmovisão, assim, falando no termo técnico e na questão do método ou da filosofia, do conceito filósofo. Então, não há neutralidade nisso. Não tem como um homem dizer, olha, eu não tenho uma cosmovisão. Ou tu acha que um homem pode dizer, não, eu não tenho e eu não pauto a minha vida por cosmovisão alguma. Então, diante dessa sua explicação, todo homem tem uma cosmovisão, mesmo não sabendo o termo técnico ou como explicar esse termo, esse conceito, mas todos têm uma cosmovisão, é isso? Perfeito. Todas as pessoas, sem exceção, elas já têm uma cosmovisão formada, que é uma espécie de coxa de retalhos, de uma amálgama de crenças que elas tiveram contato no decorrer de todas as experiências das suas vidas. Portanto, o mito da neutralidade, inclusive até o mito da neutralidade científica, pensando aqui nos nossos dias mais recentes, em tempos de pandemia e de busca por uma ciência pura que trouxesse solução para tudo, de fato é um mito. É um mito da neutralidade, porque ninguém está isento das suas próprias concepções acerca do mundo, acerca de como se relaciona com o mundo, acerca de como entende cada detalhe do mundo e como responde a cada detalhe do mundo. Então, a neutralidade é uma impossibilidade. O que pode existir é uma conscientização da própria cosmovisão, uma autoanálise para perceber as suas próprias crenças acerca de tudo do mundo, e então uma reformulação da cosmovisão. Mas de que o homem nasce uma folha em branco, e que ele permanece essa folha em branco até que ele escolha, por exemplo, ser um hinduísta, ser um muçulmano, ser um ateu ou ser um cristão, e aí somente após isso ele ganha uma cosmovisão, isso é um mito, porque todo homem necessariamente ele já possui uma amálgama de cosmovisões que formam a sua cosmovisão e impedem qualquer tipo de neutralidade, já deixam ele sempre pré-orientado a um tipo de pensamento. Agora, pensando nisso, pastor, se todos nós já temos uma cosmovisão já pré-definida, desde quando nós vamos crescendo, e como tu disseste, vem pelos ensinamentos da família, vem através do que você aprende no colégio, vai para a faculdade, e você vai obtendo várias informações, várias percepções do mundo, e você vai juntando todas essas coisas até ter não, mas vai moldando a sua cosmovisão. Então, o que você diria daquelas pessoas que tentam colocar a sua vida vivendo em vários, vamos dizer assim, em vários campos de pensamento? Por exemplo, ela não tem um pensamento, como é que eu posso dizer? Ela não tem um pensamento certo por aquilo que ela vive, mas ela tenta misturar vários tipos de cosmovisão, e eu posso dizer, talvez, pegando talvez um termo um pouco mais fácil, um sincretismo de cosmovisão, se assim eu posso dizer, e qual é o perigo, se existe um perigo, em fazer essa mistura de cosmovisão, em a pessoa pautar a sua vida em vários tipos de visões do mundo, de percepções, de ensinamentos, e não tem algo bem definido. Ok. O primeiro ponto é que é impossível que ela não faça isso. Isso vai ser um elemento automático da própria vida dela. Ela sempre vai estar colocando um complexo de crenças diferentes que se interlaçam, eu poderia dizer assim, ou se interpolam, se entrelaçam, essa é a melhor palavra, e vão inevitavelmente moldar a cosmovisão dela se ela não tiver consciente de que a cosmovisão está sendo moldada. Então, por exemplo, quando a gente pensa assim, a pessoa X,
ela é um muçulmano. Então, a cosmovisão dela é islâmica. Isso é uma falácia, em certo sentido. Por quê? Porque a cosmovisão dela não é formada única e exclusivamente pelo Alcorão. Na verdade, a cosmovisão dela é formada por uma série de elementos que ela vai considerar e vai viver durante toda a vida. E o Alcorão vai fazer parte desse construto de crenças que vai formar a cosmovisão dela. Então, é inevitável que haja esse entrelaçamento. Especialmente pensando em pessoas escravas do pecado, né, pensando em descrentes, eu entendo que isso só vai piorando com o tempo. Primeiro porque, como Hegel demonstra na sua proposta de cosmovisão sendo desenvolvida ao redor da história, quando você tem uma tese, sempre se levanta uma antítese e cria-se uma síntese. E o que acontece é que você tem um mundo quase infinito de cosmovisões. Por quê? Porque vamos pegar um muçulmano, mas vamos pegar uma pessoa dos nossos dias. Uma pessoa que se diz católica, ela não vai pensar exatamente igual a outra pessoa católica romana sobre todas as coisas que ela entende sobre a realidade. Sempre haverá elementos que são moldados por outros fatores da experiência de vida dela, que vão fazer com que ela olhe para aquele dado da realidade e interprete ele de uma forma diferente. Então, por exemplo, se a gente pensar num dado aqui da realidade, nós pensarmos sobre, vamos pensar, qual o problema do mundo? Mesmo entre cristãos, você vai entender que todos vão ver que é o pecado, mas quando a gente começa a aprofundar a questão, você vai ver que cada um vai começando a traçar espectros do que ele entende ser o agravamento do problema, que começa com o pecado, mas alguns vão traçar, não, mas além do pecado, nós temos o problema da tomada cultural, ideológica das universidades e da formação da educação. Outro vai dizer, não, o problema não está bem por aí, o problema, na verdade, é um problema social, de entendimento quanto à condição das pessoas, porque as pessoas não têm acesso à educação e tarará. Quanto mais você aprofunda a questão, mais você percebe que esses detalhes de como a gente lida com a realidade, eles vão sendo muito mais subjetivos. É por isso que, quando estudando cosmovisão, o Nietzsche, ele chegou ao ponto de dizer que era impossível chegar à verdade. Porque são tantas percepções subjetivas que vão sendo construídas em cada pessoa, porque cada pessoa tem as suas experiências de vida individual, ele vai dizer que é impossível você chegar à verdade, porque ninguém nunca vai conseguir, de fato, determiná-lo. É por isso que a gente precisa de alguém que diga para nós o que é a verdade. Por isso nós encontramos em Deus, aquele que criou o mundo, como aquele que diz para nós o que o mundo de fato é, para que nós possamos mensurar a validade das cosmovisões, das crenças que moldam a nossa cosmovisão, se elas se aproximam da realidade ou não. Então, qual é o perigo que eu respondi no final? O perigo é, a pessoa ela vai viver como Nietzsche, ela vai viver sem nunca chegar a entender o que é a verdade, num mar de pensamentos, num mar de crenças, em que ela vai ser levada a uma vida que, no final, é uma vida totalmente moldada pelos seus desejos. E ela vai ser escrava dos seus desejos, vai ser escrava das suas emoções, vai ser escrava de si mesma, por toda a sua vida, sem nunca conseguir, de fato, viver uma vida autêntica por se aproximar da verdade. Vai ser como aquelas pessoas que dizem que a verdade é relativa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e daqui a pouco a verdade dela nem mais é o que ela pensava antes, e dali a um pouco, alguns mais anos, ela muda de novo a verdade que ela acredita e cai num relativismo constante até chegar no final, onde ela não vai conseguir chegar de fato na verdade, que é Jesus, aquilo que tu falaste. Agora, pensando nesse problema de que o relativismo está presente em nossos dias de uma maneira crescente, acredito que esse pensamento de que a verdade pode ser qualquer coisa tem crescido, e até dentro da igreja, onde se levantam pessoas que não concordam com determinadas coisas que o pastor fala, ou algum ensinamento que é trazido bíblico. Como nós encontramos uma solução para redimir, se assim eu posso dizer, essas cosmovisões erradas? Qual é a solução? Onde é que a gente encontra
a solução para mostrar para as pessoas e dizer, a sua cosmovisão está errada, a cosmovisão certa é essa aqui, a percepção de mundo que você precisa ter é esta aqui. Qual é a solução? Onde nós encontramos a solução? Ok, perfeito. De fato, a gente tem que começar construindo... Eu gosto de construir, quando eu falo de cosmovisão, com base na realidade até chegar até Deus. Deus deixou para nós uma estrutura. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que para mim é o fundamento de toda cosmovisão, toda cosmovisão ela tem um fundamento. O fundamento do meu entendimento de cosmovisão, ele é um fundamento tripartido, vamos dizer assim. Ele se ancora na estrutura da realidade como estabelecida por Deus, ele se ancora na trindade e na própria substância trinitária e relações trinitárias, e ele se ancora na virada ontológica que foi a vinda de Cristo, que acaba modificando muito o nosso pensamento, é uma antecipação do novo céu e nova terra. Então, começando por Gênesis e pensando numa estrutura da realidade, quando você observa o mundo, que aí isso é cosmovisão, você está se relacionando com o mundo, você percebe que, como diz, por exemplo, o autor lá de Eclesiastes, citando Coelet, que o mundo tem um padrão. O mundo tem um padrão, ele vai dizer, o sol se levanta, o sol se põe, o sol se levanta, o sol se põe, a chuva cai, ela vai para a terra, ela retorna e continua. Existe uma estrutura dada, pedra é pedra, até que seja alterada por uma modificação de ação humana, o que isso é parte do processo criativo da Imago Dei no homem. Uma árvore é uma árvore, um cachorro é um cachorro, um pinguim é um pinguim, e ninguém pode deixar de fazer com que eles deixem de ser aquilo que eram. Eu não posso alterar a realidade deles, eu posso desenvolver algo. Eu não posso fazer com que uma pedra se torne um ser humano. Eu posso utilizar uma pedra para construir uma casa, para construir uma ferramenta, para construir uma série de coisas. Mas mudar a sua estrutura ontológica é impossível. Então, existe uma estrutura dada. Então, como que eu vou primariamente começar a refinar a minha cosmovisão para saber se as crenças que eu tenho acerca de diversas coisas da realidade estão próximas da verdade? Eu preciso comparar com a realidade concreta. Eu preciso avaliar se a estrutura criada, ela de fato está em pé de igualdade com o que eu creio, ou seja, se o que eu creio se aproxima da estrutura da realidade ou não. Deixa eu dar um exemplo para os nossos dias. Nós vivemos em dias em que se nega a humanidade, dizendo que não existe mais sexo biológico. Não há nem homem nem mulher. Na verdade, tudo é uma questão de performance, pensando em ideologia de gênero. É uma questão de você experimentar e você vai desenvolvendo o gênero que você quiser. É performático. Você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser sem nenhum gênero, não binário, que eles chamam, pode ser trans, pode ser uma árvore, pode ser um lagarto, pode ser um fusca com problema no carburador. Tudo vai depender da sua performance, da sua relação sexual com esse tipo de coisa. Isso isso mostra-se falso como um entendimento de aproximação da verdade, porque quando eu olho para o mundo, quando eu olho para a realidade concreta e observo o que são seres humanos, o tempo todo na história da humanidade, seres humanos ontologicamente, na sua ontologia, e quando eu falo ontologia aqui, eu quero dizer questões biológicas, fisiológicas e ontológicas da própria natureza do ser, o ser humano sempre foi homem, sexo masculino, macho, e mulher, sexo feminino, fêmea. Portanto, se a minha crença acerca da humanidade não se aproxima do dado específico da realidade concreta, isso é um grande sinal que essa minha crença é falsa. Então, eu deveria abandoná-la e refinar a minha cosmovisão para algo que se aproxime mais da realidade concreta. Isso é um dos elementos que eu penso quando eu falo sobre cosmovisão. Isso é uma das formas de você se aproximar. Agora, para que essa aproximação ela seja aprofundada, ela seja mais purificada, é necessário que eu tenha sabedoria. Quando a gente estuda o mundo antigo, a sabedoria era a ferramenta que os povos buscavam para viver no mundo, porque entendiam que era necessário que houvesse alguém que desse sabedoria para eles, para que eles entendessem para que cada coisa serve. Quando Deus cria, ele cria tudo dando ordem, mas ele cria numa estrutura, ele cria os céus, mas ele coloca o sol e a lua e as estrelas para governar o dia e a noite. Ele coloca estruturas
ele coloca funções específicas para cada coisa. Ele vai dizer, os vegetais sirvam como alimento, os animais se alimentem dos vegetais e sirvam como alimento para o homem domine sobre a criação. Existe uma estrutura hierárquica dentro da realidade, com funções estabelecidas e com dois propósitos muito bem definidos em Gênesis. O bem do homem, o bem da humanidade, e o bem no sentido de que é bom porque Deus disse que é bom, porque Deus vai ser glorificado e tem função, seria essa outra característica de bom. É bom porque é bom para o homem, ele vai poder... isso é bom para ele, ele vai ser beneficiado com isso, vai ser agraciado com isso, se ele seguir o padrão criacional. E é bom porque, se ele seguir aquele padrão criacional, aquilo vai funcionar. Então, o que os povos antigos faziam era buscar sabedoria para descobrir o que é que eu vou achar quando eu lidar com a realidade, que seja bom para mim e que seja bom de forma que eu consiga prosperar, que eu consiga evoluir, que eu consiga avançar. Para isso, eles criaram, vamos colocar aqui no mundo antigo, né, os sumérios, os acadianos, os babilônicos, os caldeus, eles criaram os deuses. Porque eles entendiam que como os deuses formaram o mundo e estruturaram o mundo de uma forma muito semelhante ao que tem nos 7 dias de Gênesis, eram os deuses que dariam sabedoria a eles. E Gênesis propõe a mesma coisa. No capítulo 2 é dito para nós que existe uma árvore lá no jardim chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, que ela não era ruim porque tudo que estava no jardim era bom, e que, na verdade, o problema ali foi o homem ter tomado a autonomia de buscar sabedoria por si mesmo, e não esperar a sabedoria de Deus. Porque Deus é quem daria do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para o homem, ensinando ele o que era bom e o que era mal. E aí ele, seguindo a sabedoria de Deus, ele prosperaria na sua vida, desenvolveria-se muito bem e seria beneficiado. É isso que Moisés vai colocar mais na frente na lei mosaica. A lei mosaica é de tal forma sabedoria para o povo de Israel, por ser sabedoria do Deus verdadeiro, que os povos olhariam para Israel e diriam: não existe nação mais sábia do que esse povo em toda a terra. Então, como que eu refino a minha cosmovisão? Eu preciso olhar para o mundo real, para a realidade concreta, e comparar se ela está se aproximando ou não do que a realidade criacional está dada para mim. E, ao mesmo tempo, eu preciso de sabedoria daquele que criou esse mundo dessa forma, para que ele me diga o caminho correto para eu seguir e alcançar, de fato, o que é bom para mim. Sem isso, é impossível. Então, como que eu faço isso na prática? Eu preciso da Escritura. Eu preciso olhar para o mundo de Deus. Mas eu preciso da palavra de Deus, da palavra de Cristo Jesus, na sua integralidade, o Antigo e Novo Testamento, para me direcionar como que eu vivo de forma sábia nesse mundo e experimento aquilo que Deus criou para que eu experimentasse da melhor forma. Que eu não viva sofrendo. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso de Cristo Jesus para poder me dar. Ah, pastor, mas mesmo dentro da igreja, há pessoas que vão discordar sobre alguns pontos. Aí é onde nós temos que ter um pouco de paciência, como Paulo fala a Timóteo, para aqueles que querem rejeitar o ensino da Escritura, sejam ensinados com paciência, com mansidão, sejam acolhidos, trazidos para próximo, para conduzi-los no ensino com paciência, ensinando cada detalhe, conversando, e com o entendimento de que, ainda assim, haverá pontos na Escritura que a nossa visão vai ser limitada. Nós não vamos ter como dizer, não, é desse jeito e pronto. Por quê? Porque a Escritura não marca de tal forma. Nós não podemos dizer na Escritura como é que é a Trindade, por exemplo. Como é a Trindade, pastor? Cara, a Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Um não é o outro, os três são Deus, eles habitam dentro de si. E como é isso? Eu não sei. Eu sei que a Escritura só me dá até aqui. Como é que Jesus vai voltar? Cara, eu sei que ele vai voltar. Eu suspeito que é antes da grande tribulação, mas ao mesmo tempo tem hora que eu acho que é depois, tem hora que eu acho que é antes da ira. O que eu tenho certeza é que ele vai voltar. Ele vai voltar, vai estabelecer o seu reino e nós vamos viver eternamente com ele, ele vai resolver o problema. O processo, eu não vou ter certeza, porque o caráter profético ele tem um elemento histórico. Quando você pensa, por exemplo, quando o Antigo Testamento diria, lá em Malaquias capítulo 4, que Elias viria antes do Messias. E aí quando a gente chega, cadê Elias?
A gente só sabe quando o elemento histórico acontece, que Elias, na verdade, era João Batista. Sem o elemento histórico, ninguém saberia como a profecia haveria de ser cumprida. Então, aí é onde entra o segundo elemento dentro da igreja, que é o elemento da paciência, é o elemento do reconhecimento da nossa limitação e de que nós precisamos caminhar juntos naquilo que é certo da Escritura, buscando crescer cada vez mais, entendendo que a Escritura é a fonte para que nós refinemos a nossa cosmovisão. Aí a gente vai conseguir caminhar. Como é que tu relacionas Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, com essas mais variadas cosmovisões que são deploráveis, que nós ouvimos aí se espalhando e cada vez mais crescendo aí pelo mundo afora? Excelente. Romanos 1, ele é uma grande demonstração do que acontece em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, quando nós somos apresentados ali a serpente, a tentação dentro do jardim, nós descobrimos que o homem, ele escolhe a serpente e ele vai buscar ele mesmo da árvore do conhecimento do bem e do mal, numa simbologia de que ele busca autonomia para ele mesmo ser Deus. Ora, quem é que deve dar sabedoria? É quem criou todas as coisas. Quem foi que criou? Foi Deus. Então é Deus quem me dá a sabedoria. Só que no jardim existe uma inversão. A inversão ali não é mais Deus, homem, mulher, animais. Fica animais, mulher, homem e Deus sai da jogada. O homem agora ele se torna escravo da serpente porque ele dá ouvidos à tentação da serpente de que ele seria o próprio Deus e não imagem de Deus. Que ele é que era o criador de tudo, então ele poderia determinar o que é sabedoria e como ele viveria. E o problema disso, que eu vou chamar de subversão, é que quando o pecado entra no mundo ali em Gênesis 3, acontece uma subversão da realidade. O que é uma subversão da realidade? Quando Deus cria, ele cria a partir da não ordem. Lá em Gênesis 1, a gente é apresentado que o mundo, a terra jazia sem forma e vazia e havia água sobre a face do abismo. Uma referência às águas primérvias, de que estava tudo sem ordem, estava tudo meio caótico. E Deus vem e dá ordem para tudo aquilo, dando função para as coisas, dando propósito para as coisas, colocando dentro de uma estrutura hierárquica de coisas, em que o homem é o cabeça dessa criação como co-criador e co-regente de Deus, como imagem de Deus. Quando o pecado entra, que é o homem querendo determinar o que é sabedoria, o que nós temos é uma subversão dessa ordem. Então, tudo aquilo que Deus diz que é bom, agora o homem vai começar a dizer que é mal. E aí, lá em Romanos capítulo 1, Deus diz assim, como que uma família vai viver bem? A gente aprende por Efésios, por Colossenses, por Deuteronômio capítulo 6, que é o quê? O pai e a mãe, ancorados na palavra, devem ensinar os seus filhos devem aprender dos seus pais, honrando os seus pais, para que eles entendam como é que vive no mundo de Deus da melhor forma. Efésios vai dizer, pais, disciplinem os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Filhos, obedeçam vossos pais. Aí em Romanos capítulo 1, nós somos apresentados o quê? Que eles não têm mais afeição natural. Que eles são desobedientes aos pais. É uma subversão da ordem. É uma tentativa de macular aquilo que Deus diz que é bom, numa tentativa ególatra, numa tentativa egocentrada, como se nós fôssemos Deus, de dizer, não, sábio é isso aqui, que é o contrário do que Deus diz. Isso sim é sábio. E ali Paulo vai dizer em Romanos 1, que todos os povos que estão escravos do pecado, eles vão agir de forma a subverter a verdade de Deus, por causa dessa escravidão ao pecado que começou lá em Adão e perpassa por toda a humanidade sem Cristo. É interessante porque quando tu falaste sobre as escrituras serem todas bem definidas por Deus, e isso desde a criação, quando a gente chega lá em Romanos 1, a partir do 18, é como se o homem estivesse desestruturando tudo aquilo que Deus havia estruturado. Exato. E como tu falaste, o homem tirando e subvertendo todas as coisas da ordem, tirando dos lugares organizados, desorganizando tudo, deixando tudo novamente um caos. E inclusive a questão biológica, como nós temos lá homens com homens e mulheres lidando com mulheres,
e todos cheios de amargura, de inveja, de maledicência, todas essas coisas sendo, como eu disse, desestruturadas pelo homem. Perfeito. E o que eu penso sobre isso é que, de uma maneira mais profunda, é o próprio homem que faz isso. Né? Ele tem a estrutura nos olhos dele, ele vê que está tudo bonitinho, tudo organizado, mas ele, por disposição do seu próprio coração, diz: não, eu não quero essa organização, eu quero a desorganização, eu quero fazer do meu jeito, eu tiro esse bloco daqui, coloco ali, porque eu acho melhor. E a pergunta que a gente faz é: qual é a importância do ensino bíblico, da cosmovisão bíblica? E eu acho que você já falou um pouco disso, mas de maneira mais prática, para aqueles que estão nos ouvindo entenderem um pouco melhor. Como é que o Evangelho ele pode trazer esperança para essa desorganização? Pronto. A resposta é muito simples, é porque o Evangelho ele vai salvar o homem dessa condição de escravidão ao pecado. Então, um elemento que também é importante considerar na cosmovisão da pessoa é que ela tem duas inclinações. Ela sempre terá duas. Ou ela é escrava do pecado e ela jamais conseguirá chegar à verdade. Ela será presa a palpar, a tatear elementos da verdade. E aqui e acolá ela consegue pegar, por causa que ele ainda é a imagem de Deus. E aqui e acolá consegue pegar. Por isso que Paulo fala em Atos 17, que tateando vocês vão conseguindo perceber algumas coisas. Mas nunca vai chegar ao entendimento. O Evangelho liberta o homem dessa escravidão, coloca ele livre em Cristo para agora colocá-lo à semelhança de Adão naquele jardim perfeito em que Deus vai fornecer sabedoria para o homem. Então, qual a importância do Evangelho? Ele liberta o homem para, de fato, poder chegar ao conhecimento da verdade. 2, uma vez libertado, o homem agora vai ter acesso à verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto, que vai fornecer para ele todas as ferramentas para que ele consiga experimentar aquilo para o qual Deus construiu o mundo, de forma a ser bom para ele, a ser agraciado, e ele possa, de fato, prosperar da melhor forma na sua vida. E aí você vai ver que em todas as épocas da história da humanidade a partir de Cristo, em que uma civilização ela foi afetada por um avivamento, transformada uma determinada região, o evangelho chegou em uma determinada região, aquela região prosperou, aquela região deu certo. Você olha para a Europa e compara com o Oriente Médio. O Oriente Médio ficou preso ao islamismo, ficou preso à mentira. Totalmente limitado. Não fosse a própria graça de Deus com os poços de petróleo, trazendo riqueza para algumas daquelas regiões, o Oriente Médio seria altamente devastado. E você olha para a Europa, que cresceu cristã, ela se desenvolveu de uma forma absurda. Você olha para os Estados Unidos quando é fundado, ele é fundado em princípios cristãos, a sua Constituição é pautada em princípios cristãos, o país virou o maior país do mundo, só que agora resolveu se implodir. Por quê? Porque os líderes abandonaram qualquer tipo de relação com a verdadeira sabedoria e querem impor uma sabedoria própria, que é subversiva, e em todo lugar que tem chegado, só tem trazido destruição, miséria, pobreza, destruição de famílias, destruição de vidas, porque é uma sabedoria, como vai dizer Tiago no capítulo 3, é terrena, é da terra, não vem do alto, então jamais terá a percepção total das coisas, da verdade. É animal, porque o homem agora jogou Deus para o final, e ele colocou a serpente em cima, e logo é demoníaca. Então sempre vai ser destrutivo. Pensando agora numa questão mais histórica, pastor, até meados ali do século VII, século VIII, aqui pelo menos aqui no Ocidente, a cosmovisão teísta, a cosmovisão cristã, ela era predominante. É claro que existia as discordâncias entre as denominações religiosas, mas o pressuposto sempre era o mesmo. Existe um Deus criador, é trino, ele está agindo no meio da sua criação. A partir daí, depois de alguns anos para frente, esse pressuposto ele foi perdendo, vamos dizer assim, força, e vieram outros pressupostos ateístas. E foi aí que começaram os debates, foi aí que começaram as discussões. A minha pergunta é, por qual razão tu achas que isso aconteceu? Que
esse poder, vamos dizer assim, da cosmovisão cristã foi se esvaindo e a cosmovisão ateísta foi ganhando predominância e mais força, ao ponto de, vamos dizer assim, entre aspas, as duas estarem niveladas no nosso contexto hoje. Ok. Quando você olha para os 5 primeiros séculos da igreja, você tem os grandes pensadores, os grandes pais da igreja. E no meio deles você tem gente muito grande pensando. E há uma certa, vou dizer assim, uma certa liberdade para refletir sobre a teologia, para refletir sobre os questionamentos metafísicos, em que os pais vão desenvolver isso de uma forma brilhante. Você tem Justino Mártir, um dos maiores filósofos da história da igreja, em que ele desenvolve o cristianismo de uma maneira filosófica, interagindo com os questionamentos de uma forma muito bela, integrando toda a realidade a partir da visão do cristianismo. Quando você tem o século V, século VI, na verdade, ali por 500 e um quebradinho, a chegada da Igreja Católica, deixa eu só colocar aqui o computador para carregar. Ok, pronto. Quando você tem a chegada da Igreja Católica, você tem o abraçado dogmatismo. Não é mais permitido pensar. A igreja dogmatizou tudo, e essa dogmatização, ela amarrou o pensamento, a escritura foi tirada das pessoas, foi trancada para só o clero ler. E aí o terceiro problema é que, com o avançar da igreja católica, houve muita corrupção dentro da igreja católica. Corrupção financeira, corrupção moral, imoralidades, orgias terríveis, que descredibilizaram o cristianismo em face à sociedade, impedindo que pessoas que quisessem pensar sobre as coisas não pudessem pensar por dogmatismo. Daí, quando a Renascença vem com aquele espírito de reflexão, aquele espírito de investigação, e como uma espécie de resposta contra a Igreja Católica, porque estava dando acesso às pessoas à Escritura. Na Renascença começa a se voltar ali para os gregos, para os filósofos, começa a se achar os manuscritos antigos, até que esse despertamento filosófico, inclusive, a recuperação da filosofia platônica, aristotélica, dos filósofos antigos, ela vai culminar lá no iluminismo. E aí, quando chega no iluminismo, que as grandes reflexões chegam, é onde eles vão dizer, não, chegamos à era da razão, saímos da era das trevas. Quem chama a Idade Média de Idade das Trevas são os iluministas, porque se achavam os iluminados, por ter chegado ao verdadeiro conhecimento das coisas. E isso muito contribuído por uma má apresentação, uma má relação da Igreja Católica com a cultura, mas principalmente por causa do pecado deles. Então, isso chegou no iluminismo de uma forma muito rechaçando muito. E aí a gente sabe o que aconteceu. As ideias foram caindo na arte, os artistas comprando as ideias dos filósofos, a arte sendo disseminada, as pessoas educadas pela arte, da arte chegava na música, chegava na cultura de um modo geral, depois chegava na educação e, por último, chegava na própria teologia. E aí a gente tem cada vez mais um afastamento do pensamento cristão, do envolvimento com o mundo, por uma gestão errônea da Igreja Católica de se relacionar com o mundo, tanto pela imposição do dogmatismo, como principalmente os pecados terríveis que, como testemunho, afugentavam as pessoas do testemunho cristão. Eu penso que esse é um dos principais problemas que chegou até nós. É óbvio que nós temos a ação de Satanás por trás de tudo isso, isso é inevitável. O espírito da iniquidade, ele vem operando desde a época de Paulo, de forma crescente, até que ele tomará o seu ápice, o seu clímax, quando vier o anticristo. Mas, pensando do lado humano, da responsabilidade humana, eu entendo que esse foi o caminho que gerou esse problema. Me diga uma coisa, pastor. Quais as cosmovisões hoje o senhor acha que têm sido as mais perigosas? Perigosa no sentido de estar influenciando muita gente e gente dentro da igreja. Ok. O principal problema hoje é o pós-modernismo, não diria nem pós-modernismo, é a pós-verdade. Eu acho que nós vivemos a era da pós-verdade. A ideia de que a verdade é relativa, ela passou. Porque antes havia a verdade, ela só é relativa. E o que, de fato, em certo sentido, está certo. Mas nós agora estamos na era da pós-verdade. O que é a era da pós-verdade? É que não importa
verdade. Se ela existe, se ela não existe, não importa. O que importa é o que os meus sentimentos determinam. E os meus sentimentos afirmam tal coisa, então isso é verdade para mim. E quando isso é tomado como ideologia, é empurrado como verdade total. Só que a pós-verdade, como eu disse, é uma esferazinha de cosmovisão. Junto com uma crença, né? Um sistema. Junto com isso, você já vem cosmovisões ateístas, você já vem com cosmovisões, com ideologias como o marxismo, você tem ideologias hindu, nova era, você tem muitas outras ideologias e as suas ramificações e entrelaçamentos que estão o tempo inteiro sendo colocados contra a nossa mente por meio da cultura, cinema, música, séries, desenhos, pintura, arquitetura, dança. Você tem também isso sendo empurrado por meio da própria educação, como uma tentativa de que, por meio da educação, se forme, se modele com esse tipo de cosmovisões aglutinadas, todas satânicas, todas anticristãs, para que as crianças já cresçam de modo a rechaçar o cristianismo. E tomando todas elas constituem o grande perigo do nosso tempo. Então, eu diria assim, qual é o grande perigo do nosso tempo? O grande perigo do nosso tempo é nós não pararmos para entender como cosmovisão funciona. Porque se a gente não entende, a gente não rebate. Então, eu preciso chamar a atenção da minha igreja para pensar. Vocês estão sendo atacados. Vocês não têm nem noção como estão sendo atacados. Vocês assistem um filme e acham que aquilo é só entretenimento. Mas aquele filme está moldando a forma de vocês se relacionarem com o mundo. Porque ele está dizendo para vocês de uma maneira muito bela, por exemplo, Velozes e Furiosos, acredito que você já deve ter assistido, que não existe criminoso. Que ele é um bando de ladrão de carro que são construídos como heróis da história. E a polícia é vilã. E todo mundo vibra com os ladrões. Até construir a ideia de que não é que tem o ladrão. Você tem que entender o lado dele. Não é bem assim, não é que ele é mau. Não é que é desse jeito. Cada um tem o seu jeito de ver a vida, tem que aceitar, é porque o outro que é opressor. Então, é dessa forma que a gente constitui e entende que o perigo maior é esse, é não entender de cosmovisão. Oi, papai. Você quer aparecer para dar oi? Diga oi pro tio Leandro. Vai, diz oi. Oi. Galéu. Então, eu acho que esse é o maior perigo, é não entender que nós estamos sob ataque, estamos em guerra o tempo todo. E a gente precisa, sabendo que está em guerra, lutar. E a primeira forma dessa luta é entender. Eu preciso saber que existe uma coisa chamada cosmovisão. E eu preciso lutar pela minha. E a única forma de lutar é buscando a palavra de Deus e buscando santidade. Como pastores, eu acho que você também enfrenta eu não digo problema, mas é uma questão mais de... Eu não sei nem como é que é a palavra que a gente pode usar para isso, mas a gente sabe que tem muitos irmãos, eu não sei se é na tua realidade, mas muitos irmãos que, infelizmente, eles não têm muito desejo de se aprofundarem nos estudos teológicos, bíblicos, a sua vida devocional às vezes não é aquilo que deveria ser, não oram, não tem tempo devocional, o seu tempo de leitura somente engessado naqueles 4 capítulos por dia e termina nisso. E a gente sabe que isso enfraquece o cristão. Enfraquece porque ele não está exercendo como deveria exercer as disciplinas espirituais, as quais dariam para ele condições de entender melhor o que está em volta dele, os perigos que estão rodeando ele. E pastores como nós deveríamos atuar na vida dessas pessoas com mais eficácia? Eu sei que quem convence é o Espírito Santo que vai levar as pessoas a entenderem melhor como elas devem viver, como elas devem ver o mundo, como elas devem se relacionar com Deus.
Mas, enquanto pastores, a responsabilidade que nós temos é ensinar, é inculcar, é fazer de tudo para que aquelas pessoas consigam entender e vivam de maneira adequada. Como nós deveríamos atuar mais eficazmente na vida dessas pessoas para protegê-las de uma certa forma? E como pastores, a gente sabe também que uma das funções é proteger as ovelhas. Então, como nós protegeríamos elas dessas várias cosmovisões, dessas várias percepções que entram na igreja, e a gente acabou de falar aqui de várias ideologias que vêm do pensamento esquerdista, de pensamentos na questão de ideologia de gênero, e a questão de o homem ser autossuficiente, não precisar de ajuda, ele sozinho, ele mesmo consegue fazer aquilo que ele deve fazer. Então, como nós poderíamos ajudar? Como nós deveríamos atuar de maneira a proteger essas pessoas? Ok. Vamos lá. Eu vou tentar fazer o que eu tenho experimentado nesses anos e aprendido junto com o pastor Roque, que tem bem mais anos de ministério. A primeira coisa é que nós devemos não somente estar profundamente atualizados, não diria atualizados, também atualizados. Nós devemos nos aprofundar o máximo que pudermos no conhecimento da Escritura. Só que nós não podemos fazer isso sem deixar de estar lendo o mundo. Como pastores, nós temos essa responsabilidade de ter que estar lendo o mundo, de ter que estar com uma mão na palavra e uma mão no mundo, para entender essas ideologias e estudar sobre elas, e entender como elas têm agido, entender como elas têm entrado, entender como essas cosmovisões que se propõem a nos atacar têm agido, para que nós possamos construir a nossa linha de ataque. E não desconectar a palavra de Deus da vida prática do cristão. Às vezes a gente é tentado a fazer aplicações muito espiritualizadas da palavra e esquecer que a galera vai sair no outro dia para o trabalho, para uma faculdade, para uma coisa que eu dizer para ele, irmão, porque aqui nesse texto Deus manda dizer que ele salva pela graça. Como é bom salvar pela graça? Uma aplicação para a sua vida. A graça salvou você. Isso não vai servir de nada. Aplicações gerais de que todo mundo sabe que deve fazer. Não vai servir de nada pro cara. Vai servir, vai, óbvio. Mas eu digo assim, não vai servir de nada como na prática para a guerra, porque eu não estou dizendo, cara, como que a graça de Deus afeta o modo como eu lido com o meu professor, que é um ateu que me persegue dentro da sala de aula. Então eu preciso ter mais aplicações que toquem a realidade da vida dos meus irmãos. E isso também vai, segundo ponto, aumentar a necessidade de que eu tenha um contato muito mais próximo com eles. Eu ouço de vários cristãos de outras igrejas que o contato que ele tem com os pastores é quase da igreja católica. O pastor é um clérigo inalcançável, que mal se relaciona com a igreja, que até para responder uma pergunta leva uma semana, quando lembra de responder. Isso é muito ruim para a igreja, porque se ele não alcança no pastor, ele vai procurar em outro canto. Ele vai ser enfraquecido. Então, uma necessidade da proximidade do pastor. O pastor não tem tempo, como eu, que trabalho... Eu tenho um duplo ministério. Como a igreja não tem como me sustentar, então eu trabalho, faço as minhas tendas, vamos dizer assim, para que eu possa servir no ministério. Eu coloco pessoas confiáveis, que eu ensino na liderança da igreja, e que estejam em contato comigo para estar em contato com as pessoas que eu não consigo estar perto demais, ou pelo menos o tanto que eu desejaria, para me estar trazendo sempre atualizações de como estão. Seja para eles estarem cuidando, ajudando e eu estar orientando, ou em algum momento que eles não consigam, eu já posso intervir, já posso marcar um aconselhamento, já posso trazer para um discipulado mais pesado. Primeiro ponto, a gente ter uma mão na Bíblia e uma mão no mundo e saber fazer aplicações bem pontuais mesmo para a vida dos irmãos. Segundo, estar próximo deles para conhecer a vida deles, para conhecer as lutas deles. Terceiro, criar uma cultura de discipulado. Eu preciso o tempo inteiro estar discipulando a minha igreja. E se nem todo mundo se discipula, eu preciso de pessoas que discipulem outros, que estejam cuidando de outros, numa cadeia de pastoreio em que eu pastoreio outros, que pastoreiam outros, que pastoreiam outros, que pastoreiam outros, para que a gente consiga proteger a igreja. Quarto, e aqui eu acho que é o principal de todos os pontos, muita oração. O Richard Baxter, no livro dele, Pastor Aprovado, dizia que ele não tinha como atender a todas as pessoas da igreja dele. Por isso ele orava
incessantemente pela igreja dele, porque orando ele alcançava todos. Então, acho que um dos principais pontos é uma contínua oração para que Deus proteja e amadureça a igreja. Quinto ponto, entender que nós não somos onipotentes. A gente não vai conseguir fazer tudo. Temos que, no final das contas, confiar em Deus, cientes de que Deus vai fazer no tempo dele. Conforme nós nos esforçamos, mas vai ser no tempo dele, e vai ter pessoas que a gente não vai conseguir alcançar, vão ter pessoas que vão apostatar da fé, vão ter pessoas que vão ser aquela que vai caminhar arrastada, e a gente vai ter que arrastar por muito tempo, talvez longos anos, talvez até o final da vida dela, porque a gente não é onipotente para mudar ninguém. E o último ponto, paciência. Igrejas não mudam da noite para o dia. A gente vive numa sociedade que é muito imediatista, em que nós temos acesso a tudo num clique de um dedo, e que isso condiciona a nossa própria alma a querer achar que tudo também tem que ser muito imediato. E isso não é a forma de Deus agir. A gente tem que entender que tem que ser com muita paciência, muita paciência. Talvez eu já ouvi de pastores me relatarem que por muitos anos lutaram com as suas igrejas e só foram ver fruto de ver a igreja inteira em peso, buscando crescer na palavra, apaixonada por teologia, pela Bíblia, por oração, por evangelismo, depois de 25 anos de ministério. Será que a gente está disposto a ter paciência de ficar 30 anos na mesma igreja, lutando por aquele povo, esperando que Deus haja para que aquele povo cresça e a gente colha lá na frente? Então, eu acho que esses são os pontos, como pastores, que a gente tem que estar muito bem fixados na nossa mente. E aí, um ponto extra seria, a gente precisa criar raízes na nossa igreja. Tem muitos pastores que usam a igreja como trampolim. Eu vou ficar 5 anos aqui porque a minha meta é aquela igreja que é maior, porque depois tem aquela outra que é maior, e aí eu vou estar ganhando o salário que eu quero, morando na cidade que eu quero, com a igreja do tamanho que eu quero. Usa a igreja como negócio. Não pensa que, e se Deus me chamar para ser pastor da mesma igreja, e essa igreja não for conhecida, eu não for conhecido, que a gente está na era das mídias, né? E se eu não ficar conhecido, e se a minha igreja não ficar conhecida, e se a minha igreja não for uma mega igreja, for uma igreja que eu lute a vida toda e fique só ali com 50, 100 membros, e aí eu estou disposto a ser fiel até o final? Porque o chamado foi para ser fiel. Não foi para fazer número, não foi para fazer fama. Então, esse é um ponto extra. Eu preciso criar raízes na igreja. Se eu vou levar tempo, eu tenho que me enraizar com a consciência. Eu vou passar aqui muitos anos. Eu já recebi proposta de outras igrejas para pastorear as igrejas maiores que a minha, com mais história, de tempo, assim, igrejas mais sólidas. E sempre a minha resposta era, cara, no meu coração eu não sinto paz de ouvir esse convite ainda, por um pequeno motivo. Eu ainda não vi o meu povo chegar como eu quero que chegue. Então, eu não tenho a menor expectativa de sair da minha igreja nas próximas décadas. Enquanto eu não olhar e ver aquele povo maduro, andando, eu não vou pensar sobre outra coisa. Pastor, caminhando para o final, qual as suas últimas considerações sobre o assunto? Eu sei que o assunto é é infindável. Falhou a palavra. Com certeza. E nós poderíamos ficar toda a tarde aqui, quiçá até a noite, mas de uma maneira mais prática para os nossos ouvintes, as suas últimas considerações sobre o assunto sobre cosmovisão, sobre cosmovisão cristã. Ok. Para encerrar, o meu conselho é: entenda que a sua cosmovisão está o tempo todo sendo formada. Em todo o seu momento, suas amizades formam sua cosmovisão, sua igreja, os filmes que você assiste, as séries que você assiste, os livros que você lê, a arte que você contempla, a música que você escuta, a faculdade que você estuda, o jornal que você assiste, a ciência que você lê, tudo o tempo todo está formando sua cosmovisão. Esteja ciente disso. Portanto, saiba, você está em guerra. E se você está em guerra, você precisa se armar da sabedoria do alto que te mostra como que você vive de fato bem no mundo. Como que você vai viver para experimentar de fato aquilo que Deus criou o mundo para ser, para te agraciar, para ser bom para você.
de forma a prosperar em todas as áreas que você estiver. Quando eu falo prosperar, não é ficar rico, estou falando de prosperar, de você avançar, de ter uma família saudável, uma boa família, de ter um trabalho em que você trabalha com excelência, de estudar com excelência, desenvolvendo seus estudos com excelência, de ter amizades intencionais, de ter comunhão intencional na igreja, crescendo na igreja, no conhecimento de Deus, de forma que em todas as áreas da sua vida você vai prosperando, você vai avançando, porque você está agindo de acordo com a sabedoria do alto. Faça isso, se aprofunde na palavra, se aproxime de pessoas que te possam ensinar a palavra, para que você possa viver no mundo de Deus da forma que Deus diz que é a melhor forma para você. Pastor João Nelson, quero agradecer imensamente a sua disposição em nos servir, em nos abençoar com esse assunto. Eu acredito que é um assunto importante que deve ser falado, deve ser debatido, deve ser instruído, deve ser jogado para as pessoas, para que elas também saibam sobre isso, porque, como tu disseste, é uma constante evolução nessas formas de ver o mundo. E nós, todos os dias, somos, de fato, atacados por todas elas. Então, que esse seja só um pequeno pontapé para os nossos irmãos a buscarem conhecer um pouco mais, a se aprofundar um pouco mais no assunto, para que estejam, em certa forma, protegidos contra aquilo que tem vindo contra eles. Então, meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Na descrição aqui do vídeo vai ter o seu Instagram, o seu Facebook, o link do YouTube da igreja, onde vocês transmitem os cultos, e vocês que a congregação de vocês continue amadurecendo, continue crescendo. Amém. E Deus continue usando vocês grandemente no ministério, até quando Ele vir ou até quando Ele vier buscar a igreja, mas que eles lhe encontrem fiéis. Beleza? Amém. Muito obrigado para você. Deus abençoe. Agradeço demais também o convite, pastor Leandro. Foi um prazer servir a vocês. Tamo junto. Deus abençoe.